artista! Tudo bem com você? Hoje eu quero te mostrar um exercício bem simples, mas bem legal para você que está começando no mundo da animação. Mas se você já está nesse universo faz tempo, eu te incentivo a fazer também. Se você não me conhece, meu nome é Mirela Pontes, eu sou artista e animadora 2D. A ideia é você misturar o real com a animação. Então você vai pegar o seu celular e vai fazer um take de alguma coisa. 5, 10 segundos no máximo. E aí você vai fazer uma animação em cima. Exemplo, você vai filmar árvores balançando. E aí você vai fazer uma folhinha voando. Foi um dos exercícios que eu fiz, que ficou bem legal. É um exercício legal para você poder complementar o seu portfólio e é rapidinho de fazer. Simples, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar, assim também você consegue aprender coisas novas do programa, se você não tem muita habilidade, é uma forma de você estudar também. Então bora lá para o computador. Muito bem, estamos aqui no computador para a gente começar a fazer o nosso exercício. Para começar, nós vamos utilizar o Toon Harmony para fazer esse exercício. Infelizmente, o Toon Harmony ele é pago, tá? Não é um programa gratuito, mas você tem como baixar a versão de teste, tá? Por 21 dias você consegue testar o programa. Se você for baixar, baixa a versão Premium, não a versão Essentials, tá? Por quê? Porque a versão Premium tem todos os recursos do programa, tem a janela de nodes e aí você consegue usar essa aba, tá? A Essentials não tem. O Toon, como eu já disse, ele é um dos principais programas de animação utilizado no mercado hoje em dia, por isso que é muito, muito interessante você aprender a utilizar, tá? Mas você não precisa do Toon para fazer esse exercício, você consegue fazer esse exercício em outros programas de animação. Se você tem o pacote da Adobe, por exemplo, você pode fazer no Animate. Se você não tem nada desse tipo, Mirella, não tenho nenhum programa eu não tenho Toon, eu não tenho um pacote da Adobe. Existem programas gratuitos que você pode utilizar para fazer, tá? O Blender, que é um programa maravilhoso e gratuito, tem a parte de 2D, tá? Ele é conhecido pelo 3D, mas ele tem sim a parte de 2D. Inclusive, se você quer que a gente utilize o Blender aqui, ensine a fazer animação 2D no Blender, já comenta aqui embaixo que a gente faz, tá? Mas eu hoje vou usar o Toon, ok? Mas também tem como fazer nesses programas de desenho. O Photoshop, por exemplo, dá para você importar vídeos nele e fazer tranquilo, tá? Então, não é desculpa, faça. Faça o exercício. Outra coisa, nós vamos utilizar tablet, tá? Se você é iniciante na animação e ainda não tem uma tablet, invista em uma, é muito importante. A minha, por exemplo, essa daqui, super antiga, tá? Ela tem uns 12 anos já. E ela também é uma das mais baratas da Wacom. A minha é da Wacom, tá? Mas é uma das mais baratas que tem. E você não precisa de ferramentas top da top, assim, eu preciso da Cintiq. Não, você não precisa. Você pode qualquer tablet você consegue fazer, mas é importante ter uma tablet, tá? Não precisa ser da Wacom também, tem outras marcas, assim, hoje o mercado tá cheio de opções para tudo que é gosto e bolso também, então invista em uma, tá? É muito importante para trabalhar com animação, seja a área que for, é importante ter uma tablet. Tá bom? Dito isto, vamos começar o nosso exercício. Vamos para o nosso computador e eu estou aqui com o Toon aberto. Quando eu não vou entrar em detalhes, tá? Quanto ao Toon e como mexer e essas coisas. Eu vou ensinar o básico para fazer esse exercício. Se você ainda não sabe mexer no Toon, continua aqui que esse vídeo vai te ensinar pelo menos o básico para fazer esse exercício, mas eu não vou ficar entrando em detalhes agora, tá? Não cabe agora nisso. O que é importante a gente saber? Quando a gente abre a tela abre, né, o Toon,
ele vem com algumas coisas padrões, que é essa layer ou esse node, esses quadradinhos aqui, nesses retângulos azuis, a gente chama eles de node, tá? Então, esse node aqui, tá escrito drawing, ele vem como padrão. Esse aqui de composite também vem como padrão. O write e o display, tá? Você abre, ele já vem com isso na sua cena. Esse grande aqui, ó, ele é chamado de stage, que é onde a nossa animação é feita e acontece. Essa parte aqui embaixo, ela é chamada de timeline, tá? É onde estão os meus keyframes, é onde eu vou marcar as coisas. A gente tem essa barra aqui de ferramentas de desenho, que é bem similar a esses programas de animação de desenho, tá? Photoshop e tal. Então, essa setinha aqui é para selecionar um objeto em cena. Essa daqui é a de seleção de pontos, né? Por quê? Porque o Tumum trabalha com desenhos em vetor, tá? Não só com bitmap, ele também trabalha com vetor. Tem a ferramenta de pincel, a de lápis, carimbo, borracha, de escrever e assim vai. Coisas que a gente já está acostumado a ver na maioria dos programas. Essa ferramenta aqui embaixo se chama Animate. Isso daqui, quando ela está amarela, quer dizer que ela está ligada. Quando ela está vermelha, quer dizer que ela está desligada. O que isso quer dizer? O Tumbum, isso falando de animação cutout, ele faz a intervalação dos desenhos. Então, a gente não precisa fazer frame a frame quando a gente está trabalhando com animação cutout. Quando ele está ligado e a gente marca os keyframes, o próprio programa faz a intervalação, entendeu? Quando ele está desligado, ele não vai animar. Então, como a gente vai fazer no estilo tradicional de desenho, a gente vai deixar essa ferramenta desligada, ok? Então, a gente vai deixar ela vermelha. Esse daqui, essa ferramenta aqui embaixo é de seleção. E essa aqui embaixo, é a Onion Skin. Quando a gente vai fazer animação na mesa de luz, animação tradicional na mesa de luz, a gente troca os desenhos para a gente conseguir ver os desenhos que estão embaixo, certo? Essa ferramenta é para isso. Ela vai mostrar os desenhos que estão antes e os desenhos que estão depois, certo? E quando a gente seleciona ela liga. E aqui, ó, na nossa agulha aqui de animação, você tá vendo que apareceu duas setinhas, uma vermelha e uma verde. A vermelha, eu posso aumentar quanto eu quiser na minha timeline. Eu posso aumentar ela quanto eu quiser, tá vendo? São os desenhos anteriores. E a verde, que eu também posso aumentar, se eu quiser a timeline inteira, são os desenhos que estão na frente. Isso é ótimo para fazer intervalação, né? Então, essas são as ferramentas principais que a gente precisa saber. Você já está com o seu vídeo aí? Já fez o vídeo, a gravação do seu vídeo? Você pode ver aqui que eu fiz o meu vídeo de umas árvores balançando com o vento, tá vendo? Ela está balançando com o vento. E aí, a minha animação eu vou fazer uma folha, tá vendo? Voando com o vento. Como o Tumbum, ele é um programa que ele anima frame a frame, diferente dos outros programas, por exemplo, vou dar um exemplo do After, que ele também faz animação. Só que quando você importa um vídeo para ele, ele não te importa dividido em frames. Ele importa o vídeo numa layer só. Aqui, como um pacotinho, né? Parece lá uma tirinha assim, que é o seu vídeo, certo?
Aqui não, aqui o Tumbum ele separa por frames. Se você ver aqui embaixo o meu vídeo, ó, tudo isso aqui é o meu vídeo, tá? Que ele separou em frames. Então, quando você importar o seu vídeo pro Tumbum, ele vai fazer isso também, ele vai separar em frames, tá? Como que eu faço isso? Isso aqui, ó, esses 3 aqui, ó, não vai ter na sua quando você abrir o seu Tumbum, isso aqui não vai ter, isso aqui fui eu que criei, tá, pra gente fazer a nossa animação. Eu já deixei tudo pronto para ficar um vídeo mais simplificado, mais direto, tá, mais rápido. Mas eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer. Então primeiro, quando eu abrir meu Tumbum, eu só tô com isso aqui e essa parte de baixo aqui. Então eu vou vir aqui, File, Import, Movie. Eu vou escolher o meu vídeo na pasta que eu salvei e eu vou clicar em Import. Aí vai aparecer uma tela e ele vai... Você só vai dar OK, tá? Coisas lá que você não precisa saber agora. Dá OK, ele vai importar o seu vídeo e vai aparecer um load igual esse aqui, ó. Só que aí vai estar com o nome do seu vídeo. O meu vídeo não tem... Eu não coloquei nenhum nome específico, então ficou com o nome do arquivo mesmo. Então, vai aparecer um negócio desse tipo aqui, ó, para você, tá? E esse é o node do seu vídeo, tá? Se você clicar nesse aqui e aqui, ó, tá vendo? Eu consigo mexer se eu quiser o meu vídeo e tal, mas eu não vou fazer isso. Mas ele tá aqui, dentro desse node aqui. E aí, eu já tenho a minha base, certo? Olha lá. Quando eu aperto o play, ele toca ou ele passa o vídeo. Aí você vai importar o seu vídeo aí, tá? Se você quiser fazer igual o meu, uma folhinha, tudo, ótimo, tá? Inclusive, se você fizer um igual o meu, com uma folhinha e tal, posta nas redes e me marca que eu quero ver, tá? Eu quero ver a animação de vocês. Se vocês estão fazendo esse exercício que eu tô colocando para vocês aqui, sugerindo para vocês, posta nas redes e me marca que eu quero ver, tá? As minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, inclusive já me segue nas redes sociais, já me segue em tudo quanto é lugar aí, que eu quero ver o que vocês estão fazendo, tá? Então, eu importei o meu vídeo. Essa daqui, essa layer que veio como padrão, eu não vou usar, tá? Então, eu vou deixar ela inativa. Como que eu faço isso? Eu clico no meu node e aperto D. Então, ela vai ficar inativa, ela não vai aparecer aqui, tá? Se eu colocar ela assim inativa, ela não aparece aqui na janela de animação. Aí, o que eu queria fazer? Ah, eu queria fazer a folhinha voando, certo? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você planejar um movimento daquilo que você vai animar. Eu tenho aqui, ó, se você ver aqui em cima, a gente tem uma régua aqui com algumas ferramentas que você não vai aprender elas hoje, tá? Mas essa daqui, ó, é o de play. Essa daqui, ó, que é um circulinho, uma setinha redondinha. Se eu clicar nela, o meu vídeo fica em loop, tá? Aqui é de som. E aqui você pode ver que tem um frame 1, start 1, stop 90, FPS 24. Frame é o frame que eu estou, tá vendo? A minha agulha ela está no frame 1. O start é a partir de qual frame que a minha animação vai começar? Do 1, certo? O stop está em 90, ou seja, a minha animação ela tem 90 frames. Ela termina aqui. E FPS é quantos frames por segundo a minha animação está? 24, tá? Quando você vai trabalhar em estúdio de animação, é bom você
saber disso. O projeto, né, o desenho animado, ele vai ser em quantos frames? Eu já trabalhei em 24 e eu já trabalhei em 30. Isso aí depende da preferência do estúdio, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com 24. Isso aqui também já vem como padrão, tá? Se não tiver, é só você trocar aqui em Scene Settings. Aí aqui tem o tamanho, tá vendo? Ó, o tamanho da sua câmera, certo? Então a gente tá aqui em Full HD, 1920 por 1080. E aqui, ó, dá até pra você trocar, ó, se quer em horizontal, vertical. E aqui, preset, 24 frames por segundo, ó. Tá vendo? Você pode trocar isso aqui. Se você vai gravar para redes sociais, se você vai fazer uma animação para redes sociais, é interessante você deixar em horizontal fit. Para a gente começar a nossa animação, primeiro eu vou criar um node aqui de rascunho, para eu saber o movimento que eu quero fazer, tá? Como que eu crio um node? Eu venho aqui, ó, aqui na minha timeline tem tá vendo aqui onde está minha setinha aqui, ó? Esse simbolinho aqui, ó, é para criar nodes, né? Ele cria um drawing novo. E aí você pode colocar o nome que você quiser, add e close. Então, você pode colocar como nome de rascunho, ref, alguma coisa assim. Eu, no caso, coloquei folha rascunho. Para você habilitar de novo um node que você desabilitou, eu apertei D para desabilitar ele. Para eu habilitar ele de novo e poder mexer nele, eu aperto A. Aqui não tá dando para ver por causa do fundo. Deixa eu tirar aqui o fundo. Tá vendo o que eu fiz? Esse aqui é o movimento, é o caminho que a minha folhinha vai fazer, tá? Então, a minha folhinha, ela vai vindo aqui, vai fazer essa curva e tal. Então, certo. Marquei o caminho que a minha folhinha vai fazer. Eu desenhei isso aqui e depois eu estendi ele até o final da minha timeline para eu saber, né, para eu ter controle do movimento da minha folha. Então, como a minha folha não vai ter interação com o fundo, eu posso deixar o meu vídeo, por enquanto, desabilitado, certo? Porque ele não vai ter interação. Agora, se tiver interação, aí é bom você deixar o seu fundo habilitado. O que você pode fazer também é vir aqui, ó. Tá vendo essa abinha que está escrito timeline? É isso aqui que a gente está trabalhando. Se você apertar aqui, ele pode vir isso como padrão aberto ou não, mas se ele não tiver aí no seu computador, no seu programa aberto, você vem aqui no mais, Node Library, tá? Olha aqui, ela apareceu isso aqui. Isso aqui ele já vem como padrão, tá? Essas coisas aqui. Se não tiver, aí você vai pegar esse transparência aqui. Se ele não tiver aí, nessa janelinha inicial, você pode escrever aqui, ó. Olha lá, ele já aparece, transparência. E aí você joga para cá. Voltando na minha timeline, eu pego isso aqui, ó, coloco embaixo da minha node, deixa eu abrir aqui. Embaixo da minha node do meu BG, eu tiro daqui da Composite, ligo nesse transparência e ligo de novo na Composite. Tá vendo que ele ficou mais transparente? Que eu consigo ver o que tá atrás ou na frente, né? Porque o meu fundo, ele é muito colorido, mas isso você usa se você for fazer interação com o fundo. Se, por exemplo, você for fazer uma bolinha quicando numa mesa e você filmou a mesa, você precisa saber onde está a mesa. Então, uso transparência para você saber. Se você quer deixar mais transparente, você clica no quadrado amarelo e aí você vai clicar aqui, ó, e você vai colocar, sei lá, 80. Close, ó lá. Ficou mais transparente ainda, tá? Ok, mas como minha animação não tem
não interage, né, a animação com o fundo, eu vou deixar ela desabilitada, ok? Então tá, desenhei o meu rascunho aqui, o meu caminho, aquilo que a minha folhinha vai fazer. Quando eu desenhar, somente esse primeiro frame vai estar habilitado e o resto não vai ter nada. O que eu faço? Vou até o final, clico no frame F5. Aí ele vai estender o desenho para a timeline inteira, ok? Muito bem. Depois que eu fiz esse rascunho, eu vou começar a fazer o desenho da minha folha. E você tá vendo que eu desenhei bem em cima desse caminho que eu fiz. Por quê? Para eu ter controle do que eu tô fazendo, tá? Então eu esperei, deixei um tempinho do meu fundo, tá? Das árvores voando, e aí eu comecei. Deixa eu aumentar aqui embaixo a minha timeline, tá vendo? Tem uma lupinha aqui, ó. Você consegue aumentar o tamanho do keyframe para você conseguir enxergar melhor. E aí a minha folhinha começou daqui de trás, ó. Tá vendo? Ela começou daqui de trás. Eu usei a ferramenta de lápis para fazer esse desenho. Como é um rascunho, e aí se você vem aqui na janela onde está a Node View, também tem um maisinho aqui em cima, tá vendo? Quer dizer que você consegue abrir uma janela a mais aqui também. Em todas as janelas você consegue, tá vendo? Adicionar abas. Você vem aqui e você vai selecionar Tool Properties. E aqui você tem o controle da sua ferramenta de desenho. Dá para deixar mais grossa, dá para deixar mais fina. Tem outros tipos de ferramenta, tá vendo? Dá uma explorada aí. Mas eu vou deixar a minha ferramenta bem fininha, tá? Voltei na Node View aqui. E aí aqui, ó, eu começo a desenhar. E aí eu vou desenhando ela, né? Ah, eu quero que a minha folha seja assim, tá? Como eu fiz aqui. Só que isso aqui é um rascunho, tá? Então, é só para você entender como que vai ser o movimento. Depois a gente vai fazer o clean. Desenhei a folhinha aqui em cima, ó. Tá vendo que eu tô usando a linha que eu fiz bem de guia mesmo. E aí eu fui. O que é importante quando você vai fazer animação tradicional? É primeiro você marcar os seus keyframes, que são os movimentos principais. E depois você começar a fazer intervalação. No meu caso aqui, quais são os meus keyframes? O primeiro, com certeza. Esse aqui, que tá aqui em cima, tá vendo? E o último. Por quê? Porque são os meus, é um movimento principal. Como eu quero que tudo que você vai fazer, você tem que dar uma estudada antes no movimento. Antes de começar, simplesmente vou começar a animar um atrás do outro. Não é assim. Você tem que dar uma estudada antes no movimento que você vai fazer. Eu fiz um caminho, depois eu vou marcar os meus keyframes. E o que eu quero na minha animação? Vocês podem ver aqui que eu fiz a folha. Eu queria que a folha aqui em cima, ó, ela fosse mais lenta. Por quê? Porque quando a folha está voando com o vento, ela vem na velocidade, mas quando ela sobe, ela perde um pouquinho de velocidade e depois ganha impulso de novo. Então, aqui em cima, eu quero um movimento que ela fique mais paradinha, que ela tenha mais tempo para depois ela ir de novo. A gente usa isso aqui, ó. A gente usa essa reguinha para a gente estudar o nosso movimento, tá?
Esse aqui é o meu primeiro frame. E esse daqui é o meu último frame, certo? Que seria o 90. No caso, a minha animação não vai durar 90 segundos, ela durou aqui 71. Eu não vou entrar em detalhes nisso agora, mas eu vou falar por cima, só para você entender. Essa daqui, eu vou dizer que é a minha timeline, tá? Então, eu tenho o meu primeiro frame e o meu último frame. Esse frame aqui do meio são os meus principais keyframes, tá? Da minha animação da folhinha. Esse frame aqui, que seria o 48, é aonde ela perde mais velocidade, tá? É onde ela fica mais tempo paradinha. Então, qual que é o esquema da animação? Quanto mais frames um próximo do outro, mais lenta fica a nossa animação. Quanto mais distante, mais rápido, tá? Então, aqui, se eu quero que aqui a minha folha fique mais lentinha, eu vou fazer mais próximos, tá? Eu vou fazer frames mais próximos aqui. E aqui um pouco mais separado, porque eu quero que ela venha mais rápido, certo? Deu para entender? Na prática, como que a gente faz isso? Porque vocês podem ver aqui que eu desenhei aqui, ó, eles estão tudo com o mesmo intervalo. Na prática, a folha, quando chega aqui, eu vou ter mais frames pertinho um do outro aqui, ó. As folhinhas vão estar mais próximas. E quando eu chego aqui, ó, elas começam a ficar uma mais separada da outra. Deu para entender isso? Esse que é o pulo do gato. Então aqui, nesse frame 48, eu vou deixar as folhinhas mais próximas uma das outras, tá? Os frames vão ficar mais próximos. Então isso vai me dar a percepção de que ele está indo mais lento, está indo mais devagar, certo? Então eu comecei aqui. Eu fui de 2 em 2, tá? Eu fiz animação by two. Então, eu fiz esse primeiro não tinha nada, certo? Eu quis deixar as folhas voando um pouquinho. Depois, no frame 9, eu fiz o primeiro frame. Depois, eu fui como a gente viu lá, o 48 e fiz o meu segundo frame. E depois eu fui para o 71 e fiz o meu terceiro frame, certo? Essas são as minhas poses chaves. Depois que eu fiz isso, eu fiz os meus principais, eu vou para os intervalos. Então, aqui, o próximo aqui e aqui. E aí eu vou seguindo. Já tenho meus keyframes, agora eu vou para cá. A parte que é um mais do lado do outro. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu queria que a folha virasse, começasse a virar, tá vendo? Eu queria que ela girasse e ficasse de perfil. Então eu fui desenhando, ó, tá vendo? Uma bem próxima da outra, ó. Eu virei a minha folha, comecei a virar ela. E aí eu fui de perfil, um do ladinho do outro. E aí depois, ó, ela foi ficando uma mais distante da outra. Certo? Deu para entender isso? Depois que eu fiz isso, que eu marquei os meus frames, tá vendo aqui, ó, no começo, ó, como elas estão mais distantes, ó. Esse aqui tá um pouquinho mais perto, porque ela meio que veio, ganhou velocidade e depois ela diminui de velocidade. Então aqui tá um pouquinho mais próximo, daí fica mais distante, e aí depois fica bem próximo, e aí ela vai abrindo,
e aí sai toda a velocidade. Esse aqui é o meu rascunho, certo? Depois eu criei outro desenho aqui, outro node, e dei o nome de folha certo. Por quê? Porque esse eu não queria me perder, eu queria saber que esse era realmente o final, tá? Então o que que eu fiz? Eu selecionei a ferramenta de pincel, ajustei a espessura que eu queria aqui também, o tipo de brush que eu queria aqui. Isso aí é você que vai ter que testar aí na sua casa o que que você quer, tá? E aí eu fui contornando, limpando, tirando tudo aquele monte de rabisco, eu fui contornando, limpando, e depois pintei dentro da cor que eu quis. E aí você vai fazer do jeito que você quer. E aí eu fui desenhando, tá vendo os frames? Que nem aqui, ó, eu copiei. Eu fiz essa, copiei a folha, Ctrl C, fui no próximo frame, Ctrl Z, para não ter aquela diferença de linha. Tá vendo aqui, ó? Eu fui copiando a folha até aonde antes dela virar. Quando ela começou a virar aí, ó, aí eu fiz mais um frame. E aí eu fiz de novo, porque aí ela tinha que virar, mas eu fui seguindo exatamente o meu rascunho. Eu só fui limpando. Tá vendo, ó? E eu fui copiando, porque aqui ela já era a mesma folha, então eu fui copiando para não ter diferença. Fui ajustando algumas partes para ela fazer essa curva. Deixei a parte da frente mais escura e a de dentro mais clara para dar essa diferença de lados da folha, aí você pode escolher o que você quer fazer, mas é importante você, se você está fazendo esse tipo de coisa, você diferenciar as cores para dar para ver ela, que ela é tridimensional. Aqui ela começou a virar de novo, tá vendo? E aqui ela tá quase virando. E aqui ela virou de novo, só que aí tem aquele prestar atenção no lado que ela tá vendo? Ó? O lado da frente dela é o verde claro. Só que ela virou e as costas é que ficou na frente agora. Então ela continuou com o verde escuro na frente e o verde claro atrás. E aí quando ela virou, eu fiz com que ela virasse com as costas agora para frente. Então ela continua com o verde escuro, tá? Para não ficar estranho. E aí, tá vendo? Fui copiando, só que aí aquilo que eu tinha feito aqui, ó, tá vendo que eu desenhei no mesmo frame as três? Eu fiz isso para eu ter um controle no rascunho de espaçamento, que eu queria que elas tivessem esse espaçamento maior entre uma e outra. E aí depois, quando eu fui limpar, eu só coloquei elas cada uma em um frame no espaçamento certo. Agora, uma coisa que eu quero falar para você. Para você criar keyframes no Tubum também é diferente. Você não, se você vai desenhando um atrás do outro, ele não cria keyframes novos. Você desenha no mesmo keyframe. Deixa eu te mostrar. Eu vou usar essa aqui, ó, esse node de drawing para você entender. Eu vou habilitar ele aqui. Então eu vou desenhar qualquer coisa aqui. Então eu desenhei qualquer coisa aqui no primeiro frame aqui, né? Vamos dizer que a gente começou a nossa animação. Vamos dizer que eu desenhei aqui, ó, o meu keyframe. E aí eu estendi todo o meu frame aqui, ó. Mas eu quero fazer um intervalo entre um e outro. Como que eu faço? Você aperta
Alt Shift D, que aí ele vai criar um segundo keyframe aqui, ó, na sua biblioteca, tá vendo? E aí, se você desenhar aqui, eu vou apagar esse. Minha borracha tá menos. Eu vou apagar isso que eu fiz e vou desenhar outro para cá. Tá vendo? Ó, ele cria dois desenhos na mesma, dois keys, né? Na mesma timeline, né? No mesmo node. Então, para você criar mais desenhos, em fazer os intervalos e tudo mais, você tem que apertar Alt Shift D, ou então você vem aqui em Drawing, Alt Shift D, para você criar um frame novo, certo? Dá uma mexida aí no seu tumbum, vai fazendo testes aí, que você vai entender. Outra coisa, que eu esqueci de mencionar, quando a gente faz a importação do nosso vídeo para o Tumbum, ele vai importar o áudio, lógico. Aqui, ó, você tá vendo que tem dois de áudio aqui no meu. Você pode simplesmente deletar se você não vai usar esse áudio, né? Se você vai querer colocar uma música sua mesmo, ou um áudio seu, você pode simplesmente deletar isso aqui. Ou então, tá vendo esse olho aqui, ó, esse olhinho? Você pode tirar aqui, ó. Tá vendo que aqui na parte de áudio aparece uma caixinha de som, né? Um alto-falante. Você desliga esse alto-falante aqui, que aí o áudio não vai aparecer também, tá? E aí, quando você finalizar toda a sua animaçãozinha, deixar ele todo limpinho e tudo, aí você aperta aqui, né, para ver se tá dando certo, ó. Tá vendo? Que por eu ter deixado os desenhos aqui em cima, um mais próximo do outro, o movimento ficou mais lento. Tá vendo? Esse, gostei. Tá legal do jeito que eu queria. Eu habilito de novo o meu fundo, né, o meu vídeo. E aí, ó, tá vendo? Se você for fazer uma folha voando como eu fiz, é importante você ver para que direção tá indo o vento. No caso aqui o meu vento tá indo para lá, certo? Tá vindo para cá, porque as folhas estão balançando para lá, ó. Olha lá a direção, ó. Ó essa árvore aqui, ó. Tá vendo? Ela tá indo para lá, assim, ó. Olha lá essa daqui, ó. Tá fazendo para cá, né? Tá indo tudo para cá. Então, você vai fazer a sua folhinha voando para lá, né? Você não vai fazer na direção contrária, presta atenção, tá? Mas tem muita coisa que dá para fazer que é legal você misturar. Por exemplo, você pode tirar uma foto de uma mesa que tem uma cadeira do lado e aí você faz a bolinha quicando. Aliás, esse exercício da bolinha é muito legal de fazer, porque você estuda esse negócio de movimento, né? Que você estuda o movimento. Vamos dizer que aqui tem uma mesa, certo? E aqui tem uma cadeira, assim, sei lá. Vamos dar um exemplo. E aí você pega a sua bolinha e ela vem aqui, e aí ela pinga aqui, e aí pinga lá. Só que essa mesa e essa cadeira são foto, é real, você pode filmar. E a bolinha animada, então é legal para você estudar isso aqui, porque é mais ou menos o mesmo princípio da folhinha. Aqui em cima, ela perde velocidade, então a bolinha vai estar uma mais junta da outra aqui. E aí depois ela começa a abrir, 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 abrir. Aí ela pinga aqui, né? E aí dá para você estudar o squash and stretch. Então aqui vai estar sua bolinha, ela vai dar uma squashada aqui. E aí aqui também é a mesma coisa, mais próximo. Porque aí ela vai dar o impulso para depois começar a abrir. E aí aqui também. E aí depois ela abre. Os frames mais separados. Aqui é a mesma coisa, ela vai fazer isso aqui.
Então, os frames mais juntinhos aqui e depois ela abre, aí fica mais juntinho, abre. Abre que eu digo, né? Mais distante os frames, aí depois começa a juntar. Então, também é um exercício bem legal para fazer da bolinha quicando, que também é bem básico, né? A gente faz no início dos nossos estudos em animação. A bolinha é um exercício bem tradicional de fazer. Mas você pode usar a sua criatividade. O que eu quero falar para você? Não pegue um negócio muito difícil, a não ser que você seja já um animador profissional lá. Aí tudo bem. Agora, se você está começando agora, não pega uma coisa muito difícil, tá? Pega um movimento mais fácil, como a folhinha, como a bolinha, tá? Pega um movimento mais fácil de você fazer, porque esse que é o problema de nós animadores. A gente cria uma coisa na nossa cabeça e às vezes é muito mais difícil do que a gente está acostumado a fazer. E aí a gente tenta, não dá certo e a gente desanima. Mas não é para você desanimar, é para você tentar. Então, pega um exercício um pouco mais tranquilo de fazer, uma coisa mais simples primeiro, para você finalizar. O importante é você finalizar, e aí quando você viu que você entendeu esse, então agora que eu entendi esse que é um pouco mais simples, vou para uma coisa um pouquinho mais difícil. Por aí vai, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse exercício. Deixa eu mostrar como é que faz o render, né? Então, eu tô com tudo pronto aqui. Deixa eu tirar meus rascunhos daqui. E aí a minha folhinha, certo? Amei! Isso aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui que tá aparecendo aqui, ó? São os frames que eu desenhei. E aí ele cria uma biblioteca, tá? Que aí eu posso reutilizar essa biblioteca. Então é muito legal. Isso a gente usa muito o estúdio de animação para fazer o lip sync do personagem, a piscada, as mãos, tá? A gente cria um banco para esse personagem, de bocas, de olhos, de mãos, tem até de expressões, que é bom para otimizar o tempo, tá? E aí a gente vai trocando esses desenhos, e aí o personagem vai falando, tá? O banco de um personagem é extenso, assim, tem muitos elementos, muitos desenhos dentro de um banco, né? Mas é muito legal porque otimiza tempo, principalmente na animação cutout. Bom, então, o que eu vou fazer para fazer o render da minha cena? Primeiro eu vou vir aqui, nesse node de Write, você vai clicar nesse quadradinho amarelo aqui do node de Write, vai desabilitar Image Sequence e vai clicar em Move. E aí você vai escolher aqui o formato que você vai exportar, a pasta, que é aqui em Choose você escolhe uma pasta, e aqui você vai colocar o nome do seu vídeo, né, da sua animação. Close, File, Export, Render Write Nodes. Aqui tem All Frames, ou você pode selecionar de qual a qual frame você quer. Aqui no caso eu quero todos os frames. Ok. E aí ele vai exportar e vai jogar na pasta que você quer. Certo? Gostou? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tenha sido claro, objetivo para você fazer esse exercício. Faz o exercício e posta nas suas redes sociais e me marca porque eu quero ver, tá? Se você fizer esse exercício, me marca lá que eu quero ver o que vocês estão fazendo, tá bom? Já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos artistas e comenta aqui embaixo o que mais você quer que eu traga aqui, que tipo de tutorial, se você quer que eu faça aqui um vídeo da bolinha quicando para vocês, coloca aqui embaixo que eu quero saber, tá? Um beijo e tchau, tchau!